Opa, professor Felipe Fontoura, então a gente vai dar início à nossa saga do nosso aplicativo. Como você já sabe, o nosso aplicativo ele ainda está, no bom sentido, feio, né? Então a gente precisa ainda dar uns bons acabamentos nele aqui. E o intuito dessa aula de hoje, dessa aula agora que eu estou passando para você, é fazer com que você possa entender como que eu consegui transformar esse aplicativo feio naquele aplicativo que você já viu nos mockups, enfim, a gente já veio apresentando até agora, tá? Primeira coisa que eu gostaria de passar para você é que o Ionic, ele tem, como eu já disse algumas vezes, uma série de componentes nativos. Esses componentes eu aconselho muito o uso, a não ser que tenha alguma coisa que barre o uso desses componentes. Muitas vezes esses componentes nativos do Ionic, eles não se ajustam a uma determinada interface, como foi o próprio caso do Smart Money, ele tem lá os dois campos de entrada de dinheiro e de categoria que eu queria estilizar de um jeito que, por exemplo, esse tipo input aqui, ele não cabia. Mas isso foi uma frescura minha, tá? Isso foi uma situação minha que eu quis fazer desse jeito. 99% das vezes, principalmente em aplicativos que não têm um grande apelo de design, como por exemplo aplicativos para empresas, você pode utilizar toda a gama de componentes do próprio Ionic. Então, ao invés de você já começar criando um protótipo que não é muito bonito, e vale lembrar que eu vou abrir um parênteses, eu criei esse protótipo simples para que eu não criasse complexidade no início desse curso, mas agora você já consegue, já sabe discernir que a diferença entre digitar um HTML, enfim, que vai produzir isso aqui, é a mesma dificuldade de digitar um HTML que vai produzir isso aqui. Tá certo? Então eu aconselho fortemente primeiro começar com o design do Ionic. E em segundo, se você tiver algum problema, você pode customizar esse design, tá bom? Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é que sim, eu utilizei todos esses componentes do Ionic, só que a grande sacada foi que eu customizei cada componente desse. Tá? Então um dos componentes que eu utilizei foi o card. Tá? O card ele é responsável pela, como eu posso dizer, pelo enquadramento dos componentes dentro um do outro, tá? Eu vou abrir aqui uma imagem para que a gente possa falar da mesma coisa, tá? Então vou abrir aqui a minha imagem, vou abrir aqui o mockup, estou abrindo aqui na minha outra tela, tá? Enfim, não tinha planejado, mas tá aqui, tá? Então, por exemplo, esses componentes que estão aqui um pouco mais claros são esses cards. Só que você fala assim, caramba, olha só, tá bem diferente, realmente tá bem diferente. Mas a sacada, eu fiz o quê? Customizei esse card para que ele passasse disso para isso aqui. E como que a gente consegue customizar? Que aí tá a sacada, tá? A gente consegue customizar utilizando as variáveis CSS de um componente. Tá? Eu vou pegar aqui esse componente, por exemplo, o card, que é uma boa ideia. Tá? Eu vou pegar aqui... O card ele tem uma forma de usar, vamos ver se a gente consegue achar aqui a documentação dele. Mas vamos procurar no Google Ionic, porque essa documentação, deixa eu só te explicar, essa documentação é uma documentação de caso de uso. Então o e-components, desculpa, ele vai dar um exemplo mais geral, mas na verdade eu queria pegar a documentação mesmo, né? A documentação completa do componente. Então a gente vai ver aqui, card, Components API Customization. Tá. Chega aqui onde queria, vamos ver API Docs. E aqui ele fala do card. Vamos pegar aqui um outro exemplo, ó. Button. Tá? Então ele está falando aqui do button. Dei alguns exemplos aqui do button. Só que se você começar a ir um pouco mais além, tá? Se você começar a ir um pouco mais além, você vai descobrir que aqui embaixo ele vai começar a aparecer umas coisas chamadas SAS Variables. O que são essas variáveis SAS? Tá? Você precisa entender que o CSS evoluiu um pouco. O CSS, na verdade, aquele que a gente programa em HTML, ele evoluiu em termos de facilidade de uso. Foi criado um superset, vamos assim dizer, não sei como dizer isso em português, mas é uma camada superior chamada de SAS. Tá? Essa camada superior, ela ajuda muito, tá? Que esse projeto ela ajuda muito com algumas coisas, como por exemplo, você consegue definir variáveis dentro do CSS e utilizar essas variáveis ao longo dos estilos.
Tá? Então, um dos usos de variáveis que o Ionic utilizou é colocando configurações dentro dessas variáveis para que você possa customizar. Tá? Foi aí que eu peguei o início de tudo. Tá? Vou mostrar aqui, por exemplo, nesse outro editor, aqui eu estou com um código todo acabado, estou aqui na versão final do Smart Money, mas eu tenho, por exemplo, aqui as variáveis de cor, tá? Essa variável que eu defini. Que cores são essas, professor? As cores são da paleta que a gente já falou das aulas passadas, da paleta Flat UI, tá? Flat UI Colors. E aqui embaixo, ele mesmo já fala, tá? E onde que está esse arquivo Variables? Está aqui, ó, Insert Theme Variables, tá? Então ele tem essa extensão um pouquinho diferente, CSS, S de SAS, e a sintaxe é muito parecida, tá? Você não precisa se preocupar com isso. Então ele vai colocando as variáveis, ele tem esse dólar aqui na frente, e é basicamente isso que a gente vai ver de SAS, não precisa se preocupar, ele tem algumas coisas mais avançadas, tá? Mas daí o que eu fiz? Olha só, o background color é uma variável que você define nesse arquivo que o Ionic vai começar a responder. Então eu coloquei aqui, ó, que ela teria esse darken aqui, é um comando do SAS para que ele deixe a cor que eu estou passando aqui 5% mais escura. Tá? Nesse caso aqui a cor de texto vai ser a cor branca e o fab size, o fab é aquele botãozão que a gente coloca que tem um maisão aqui, que eu chamo de maisão. Tá bom? É esse componente aqui. Você pode olhar aqui, ó, fab button. Vamos ver se ele vai abrir aqui. São esses componentes aqui. Aqui ele sorteou, colocou um monte de botões aqui só para mostrar que ele pode fazer isso, né? Que tem essa flexibilidade. Mas esse botão demais. Ou seja, você entendeu? Eu fui adaptando, né? Eu não criei a roda. E daí eu vim aqui e adaptei. Olha só, minhas configurações do card, minhas configurações de lista, tá? Então isso aqui envolve basicamente um trabalho de fazer o quê? Primeiro definir isso aqui, então você faz um desenho, a gente já falou sobre esse desenho aqui, e depois você corre atrás de adaptar o seu desenho ao máximo possível a um componente nativo do Ionic. Se esse componente nativo não for exatamente do jeito que você quer, você pode vir aqui nas configurações logo aqui embaixo, olha só, nesse caso aqui do Fab. Ele oferece uma série de configurações. Se essa configuração aqui, essa customização não obedecer, daí você não encaixar de jeito nenhum, porque muitas vezes você pode voltar ao design e dar uma ajustada, né, para não perder muito tempo. Você pode criar um próprio componente, tá bom? Então isso aqui é a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para você mesmo ver que eu não estou inventando nada. Eu vim aqui na biblioteca de componentes do Ionic e customizei para produzir aquilo ali. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que esses componentes eles são atualizados. À medida que vão surgindo modelos novos, vão sendo corrigidos bugs, enfim, você pega toda essa parte de correção do próprio Ionic, tá? E uma das coisas que eu utilizei também para organizar a minha interface, tá? E eu vou mostrar aqui para você em primeira mão, no código final, foi o conceito de componentes, tá? Bom, você já sabe que o Ionic, ele tem aqui, eu vou aumentar a minha tela para que você possa... Esse editor aqui não aumenta muito, mas se eu vier aqui no Pages Home, você vai perceber que ele tem alguns componentes aqui, algumas tags, que elas estão com um nome diferente. Né? Se eu chegar aqui, ó, Balance Panel, que raio que é isso? Isso não é um componente do Ionic, né? Mas isso daqui é um componente que eu mesmo criei. Que se eu vier aqui na pasta Components, vier aqui no Balance Panel, ele vai ter o HTML dele. Ou seja, isso aqui abre um precedente muitíssimo interessante que a gente pode criar componentes próprios, a gente pode criar nossos próprios componentes e isso facilita muito a modularização. Primeiro, porque uma vez que eu crio o componente eu posso reutilizar nas outras interfaces e facilita também muito a manutenção. Se eu deixei esse componente modularizado e uma vez que eu corrijo um componente, ele corrige em toda a parte da interface, tá bom? Combinado? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse aplicativo aqui e a gente vai começar a destrinchar ele em componentes. Primeiro vamos quebrar em componentes, depois a gente vai customizar esses componentes para que fique mais próximo possível, tá? Disso aqui, tá bom? Disso aqui.
Então a gente vai começar a colocar, a caracterizar esses componentes nativos do Ionic dessa forma. Então a gente vai quebrar. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa nessa aula, vou terminar aqui, já que você entendeu um pouquinho mais desse conceito da documentação do Ionic e desse conceito do SAS, que eu fiz bem breve, né? Porque a gente não precisa entrar em muito detalhe nele agora, para a gente produzir esse trabalho, e modéstia à parte, tá um trabalho interessante dessa interface, já consegue produzir isso daqui, e esse conceito de componentes. Os componentes você pode utilizar o próprio gerador do Ionic, tá? Para você gerar esses componentes. Eu posso fazer o quê? Quer ver? Eu vou puxar uma aba aqui de terminal, para que você possa verificar aqui comigo. Então vou vir aqui em perfil, cursos, vou aumentar um pouquinho a tela. Meu primeiro app, Smart Money V2, que é a versão que a gente está trabalhando até agora. Então se a gente chegar aqui, ó, Ionic Generate, se a gente digitar só isso aqui, tá, ele vai aparecer uma série de opções, né? Inclusive a gente nunca utilizou desse jeito, colocou direto o que a gente gostaria. Mas ele vai aparecer aqui essa opção Component. Então essa opção aqui, Component, é esse componente visual que eu posso quebrar e colocar HTML dentro dele. E depois chamar ele na interface. Tem uma outra parte da interface também, que é a New in Try, a página New in Try, que ele tem aqui New in Try Date. Enfim, ele tem uma série de outros componentes, ó. Tem esse Balance Label, que é isso que eu queria mostrar para você. O Balance Label é esse componente menor. Então esse componente aqui, ó, com esse label aqui. Então ele é utilizado na tela de entrada e é utilizado na tela de relatório. Então esse aqui é um outro componente, esse Balance Label que você está vendo logo aqui em cima, é um exemplo desse componente que eu fiz o quê? Como eu já sabia que eu gostaria de fazer isso daqui, eu já criei um componente para que eu use esse componente aqui na tela de New and Try e aqui a tela de relatórios. E assim eu consigo usar um HTML só, sem ficar copiando e colando códigos. E se você perceber, esse conceito é muito próximo, é um conceito muito interessante, que vai ao encontro do Solid, né? Que é o conceito de responsabilidade única. Então, aqui se encaixa perfeitamente nisso. Bacana? Então, segura, vem comigo na próxima aula, que agora a gente vai colocar a mão na massa e vai começar a remanejar e criar e transformar, aliás, aquela interface, a melhor palavra é transformar essa interface aqui nessa que a gente já conhece, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula então.